Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 2 do livro Ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Isso aí, vamos lá para o capítulo 2. Educar a emoção é vital para prevenir o ciúme. Evitar, educar a emoção é vital para prevenir o ciúme. Uma educação que forma mentes despreparadas para amar. Em todas as épocas, as sociedades tiveram seus avanços culturais, políticos e tecnológicos, mas em todas faltaram generosas doses de educação da emoção. A educação mundial é superficial, cartesiana e, lógico, linear, mesmo considerando as mais notáveis universidades. Ela nos remete para fora, mas não nos faz mergulhar nas entradas do funcionamento da mente. Enquanto escrevo esse livro, quando escrevia esse livro, eu dei uma conferência sobre o assunto. Disse para a plateia de empresários que me ouvia que se o eu, que representa a capacidade de empresários, o eu que representa a capacidade de escolha, não aprender a impugnar, confrontar ou debater os pensamentos perturbadores e as emoções angustiantes no exato momento em que são construídos os bastidores da nossa mente, esses pensamentos serão arquivados como janelas killer ou traumáticas pelo fenômeno RAM e não poderão ser mais deletados. É muito fácil acumular lixo em nosso córtex cerebral. E não sabíamos disso, pois essas áreas não eram estudadas. Quem tem um eu que se comporta como espectador passivo do filme de sua mente, comete um crime contra a saúde emocional. Quem tem um eu que se comporta como espectador passivo do filme de sua mente, comete um crime contra a sua saúde emocional. Todas as escolas do mundo deveriam preparar seus alunos a ter um eu bem formado, bem resolvido, que protege a emoção, que filtra estímulos estressantes, que gerencia a ansiedade, que se coloca o quê? No lugar do outro, que ouça e que se reinventa. Mas onde estão essas escolas? Elas já existem. Felizmente, mais de 2 centenas de milhares de alunos já estão aprendendo essas ferramentas na escola da inteligência. A educação tem esperança, mas precisa mudar seu paradigma. Sem formar o eu para ser líder de si mesmo, o ser humano não se prepara para navegar nas águas da emoção, da gestão da emoção, desenvolver as habilidades socioemocionais e sobreviver às armadilhas da mente. 4 pontos que precisam ser trabalhados para ter uma boa gestão da emoção. Desenvolver o pensamento lógico versus domesticar os fantasmas mentais. As escolas estimulam a arte da dúvida e da crítica para elaborar um raciocínio lógico, mas não ensinam minimamente os alunos a duvidar das falsas crenças e criticar crenças limitantes. Como? Eu tenho baixa autoestima, eu não consigo me superar, não tenho capacidade de me reinventar. Nasci tímido e vou morrer assim. E a consequência? Eles são asfixiados pelos fantasmas mentais. Então, nós devemos ver que, olha, vou repetir isso aqui. Porque, olha, seria muito importante se as escolas, né, estimulassem a duvidar das falsas crenças. Então, as escolas estimulam a arte da dúvida e da crítica para elaborar o raciocínio lógico, mas não ensinam minimamente os alunos a duvidar das falsas crenças e criticar as crenças limitantes. Como, né, as crenças limitantes, tenho baixa autoestima e não consigo me superar, não tenho capacidade para me reinventar, nasci tímido e vou morrer assim. A consequência, eles serão asfixiados por seus fantasmas mentais. O ciúme, as fobias, as obsessões, o sofrimento pelo futuro, a ruminação de perdas e frustrações, as autocobranças se perpetuarão. Se perpetuarão. Por isso que é necessário, né, duvidar dessas crenças limitantes. É necessário fazer isso. Ninguém quer viver cercado de lixo.
Mas quem não duvida de tudo aquilo que controla e não critica suas mazelas frequentemente, envia seu eu para a lata de lixo da sua história. É isso que acontece. Envia para o seu eu. Envia seu eu para a lata de lixo da sua história, o que fará com que seja sangrado por vampiros emocionais até o último suspiro da vida. Gente, nós devemos olhar para dentro de nós. Será que eu estou carregando lixo na minha história? Será que frequentemente eu estou fazendo isso comigo? A ruminação é algo que vai carregando lixo para dentro de si. E vai ser o quê? Sangrado. Até o último suspiro da vida. Por isso que é necessário a gente olhar para a nossa vida e olhar com esse olhar de amor para a gente. 2, competências técnicas versus competências socioemocionais. Pode-se ensinar competências técnicas, como pensar estrategicamente, programar computadores, fazer business plan e planilhas, mas se os jovens não aprenderem a pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos outros, ousar depois das crises, andar por ares nunca antes respirados, trabalhar perdas e frustrações, encantar pessoas difíceis, enfim, se não desenvolver habilidades socioemocionais, a chance de adoecerem emocionalmente e terem relações felizes, infelizes é enorme. As relações entre pai e filhos, professores, alunos, executivos, colaboradores e casais têm a chance de começar no céu do afeto e terminar no inferno dos atritos. Todos tomam água filtrada, água tratada ou mineral, mas a educação cartesiana não ensina o eu dos alunos, inclusive de mestrado e doutorado, a filtrar os estímulos estressantes. A dor o constrói. Gera janelas light ou saudáveis, ou destrói, gera janelas killer ou traumáticas. Sem saber proteger a emoção, ó, sem saber proteger a emoção, a dor nos destruirá, seja qual for. Saber o que fazer com fracassos, com crises, vexames, conflitos, medo da perda é algo muito mais poderoso para formar um líder do que deixá-lo lidar apenas com os sucessos. Vamos aprender a lidar com as nossas emoções. Vamos aprender a lidar, como fazer nos momentos de fracasso, de crises, porque todos vão passar por momentos de crises, momentos difíceis. Então é por isso que é necessário a gente entender que a dor pode me construir ou também pode me destruir. O que eu faço com a dor? O que você faz com a dor? É necessário olhar para dentro de si e ter o quê? Esse controle emocional, buscar essa inteligência emocional para a dor não te destruir. Terceiro, gerir empresas, gerir a mente. Pode-se aprender a operar aeronaves e empresas, mas se o indivíduo não aprender a gerir empresa, mente, não saberá gerenciar a ansiedade, não controlará o estresse. Enfim, não conseguirá operar com maturidade o veículo da emoção. Nesse caso, é quase impossível não perder o autocontrole com frequência. É quase inviável superar a necessidade neurótica de controlar os outros e de se esconder quando pressionado. Esse é um problema enorme querer controlar o outro. É um problema enorme. Por isso que nós devemos olhar para nós. Nós não mudamos ninguém. Nós não podemos controlar o outro. É um peso muito grande que nós não podemos carregar. Quem não sabe dividir suas lágrimas e suas perdas, não irriguirá o amor inteligente. Eu gosto de repetir essa frase, esse parágrafo. Quem não sabe dividir suas lágrimas e suas perdas, não irrigará o amor inteligente. O ciúme é egoísta, não sabe dividir. O amor inteligente compartilha. Vive a matemática da emoção. O ciúme é egocêntrico. Quer que o outro viva na sua órbita. O amor inteligente aplaude as próprias órbitas. Pessoas que não aprenderem a gerir sua mente falirão o cérebro.
Pensarão aceleradamente, esgotarão suas energias com facilidade, terão como consequência dores de cabeça e musculares, acordarão com fadigas, ficarão impacientes, não tolerarão conviver com pessoas lentas. Desejarão que seu parceiro tenha o mesmo ritmo frenético e ansioso de viver, o que fará com que um anule ou sabote o outro. Tornar-se-ão frustrados como profissionais e amantes. 4. Matemática numérica, matemática da emoção. Podem-se aprender os segredos da matemática numérica. Por exemplo, que dividir significa invariavelmente diminuir, mas se as pessoas não aprenderem os segredos da matemática da emoção, na qual dividir é aumentar, não conseguirão prevenir o ciúme. Quem não sabe dividir suas lágrimas e suas perdas não irriguirá o amor inteligente. O ciúme é egoísta, não sabe dividir. O amor inteligente compartilha, vive a matemática da emoção. O ciúme é egocêntrico, quer que o outro viva a sua órbita. O amor inteligente aplaude as próprias órbitas. Quem não aprender as regras e lógicas da matemática da emoção não saberá trabalhar em equipe, não reconhecerá nem promoverá as conquistas dos colegas, evitará se relacionar com quem sobressair. O ciúme profissional é terrível. Quem tem interesse de excesso de atenção é profundamente carente, raramente se alegra com o sucesso dos outros. A tese bela e ingênua de Vinícius de Moraes. Todos esses exemplos revelam que faltou equipar o eu como gestor da mente humana. Aprender a arte do desprendimento, de desarmar-se, de romper o cárcere das armadilhas mentais, para saber que ninguém é de ninguém. Infelizmente, os grandes pensadores da humanidade, não tiveram a oportunidade de estudar essa área. Freud, Piaget, Agostinho e milhares de outros pensadores notáveis não entenderam que, sem gestão da emoção, o céu e o inferno emocional estão muito próximos. Não se adoece apenas por ter tido traumas e privações na infância, como ingenuamente sempre se acreditou, mas também se o eu não aprender seu papel vital como gestor do veículo mental. Não só os traumas que teve na infância, privações, que adoece. Quando o eu não aprende seu papel vital como gestor do veículo mental, também adoece. Não basta amar com emoção. Para ser sustentável, uma relação precisa ter amor inteligente. Quem amar apenas com emoção terá um amor circunstancial, intolerante a frustrações, rapidamente esgotável. É necessário amar com doses de inteligência. Não basta amar com emoção. É necessário amar com doses inteligentes. Que não seja imortal, posto o que é chama, mas que seja infinita enquanto dura. Essa é a frase, né? Se amarmos apenas com emoção, viveremos a tese de Vinícius de Moraes, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Uma tese bela, mas que traz uma proposta emocional ingênua. Não há dúvida que o ser humano, que o amor humano é finito e regado a condições. Quem amar apenas com emoção terá um amor circunstancial, intolerante às frustrações, rapidamente esgotável. É necessário amar com doses de inteligência. No começo da relação, quando as labaredas do amor, emoção, estão em alta, enfrentam-se com maior disposição as tempestades emocionais, as crises sociais, as dificuldades financeiras e até o possível mau humor da sogra ou do sogro. Todavia, quando as chamas diminuem, os atritos gritam mais alto. As acusações alçam voo, as críticas se sobressaem à tolerância, formando janelas traumáticas que, pouco a pouco, asfixiam a emoção, o amor-emoção. Já quando se ama com doses generosas de inteligência, que é a proposta da gestão da emoção, o paradigma muda, que o amor seja infinito enquanto se cultive. O amor seja infinito enquanto se cultive. Cultivar o amor é plantar janelas lights em quem se ama. É provocar o fenômeno RAM para construir um jardim na memória das pessoas com quem convivemos. Como? Elogiando mais e criticando menos, abraçando mais e cobrando menos, encantando mais e sendo menos entediante. É perguntar: onde errei e não percebi? O que posso fazer para irrigar seus sonhos? Como posso te fazer mais feliz? Uau!
Uma pessoa ciumenta pode ser agradável, mas raramente será admirável. Parceiros agradáveis podem se dar muito bem na cama, mas ter uma convivência difícil. Sem conseguir respeitar a opinião do outro, divergir de forma inteligente e contribuir mutuamente. Nenhum romance se inicia se os parceiros não forem minimamente agradáveis um para o outro. Mas o amor inteligente precisa de mais agradabilidade, de mais admiração. Sem admiração, o amor não é sustentável. O amor não é sustentável. Uau! Nós devemos entender, o amor inteligente, ele precisa de mais agradabilidade, de mais admiração. O amor inteligente precisa de mais agradabilidade e de mais admiração. Sem admiração, o amor não é sustentável. Uma pessoa agradável pode ter dificuldade de reconhecer seus erros quando questiona. Mas, quando questionada, mas uma pessoa admirável supera a necessidade neurótica de estar sempre certa. Uma pessoa agradável pode reagir ao fenômeno ação-reação, ter baixo limiar para tolerar frustrações, enquanto uma pessoa admirável é paciente, doa-se mais e diminui a expectativa do retorno. Tem paixão pela tolerância. Admiração se adquire quando se dá um ombro para chorar e o outro para apoiar. Pessoas agradáveis vivem o amor enquanto ele dura, ao passo que pessoas admiráveis colocam combustíveis nas delicadas chamas do amor. Uma pessoa ciumenta pode ser agradável, mas raramente será admirável, pois não desenvolveu habilidades para ser gestora da própria emoção. Parceiros agradáveis podem se dar muito bem na cama, mas ter uma convivência difícil, sem conseguir respeitar a opinião do outro, divergir de forma inteligente e contribuir mutuamente. Querem ganhar a disputa e não conquistar um ao outro. Na ausência de focos de tensão, vivem no céu do afeto, mas quando são contrariados, fecham o circuito da memória, não raciocinam, vive um inferno emocional. Não há nenhuma garantia de que romances que começam bem vão terminar bem, que relações saturadas de beijos e carícias vão terminar em tapas emocionais. Não vão terminar em tapas emocionais. Sem admiração com o tempo, os parceiros se tornam chatos, críticos, pressionadores e acusadores. São incapazes de dar risadas da própria estupidez. Levam a vida a ferro e fogo. Não brincam, não relaxam. Sem admiração, o romance é desinteligente, carregado de emoção, mas vazio de sabedoria. Pessoas agradáveis vivem o amor enquanto ele dure. Ao passo que pessoas admiráveis colocam combustível nas delicadas chamas do amor. Finalizamos aqui o capítulo 3, e que o Senhor abençoe vocês. Capítulo 2. Finalizamos o capítulo 2 e amanhã o capítulo 3. Estaremos reunidas aqui. Deus abençoe vocês.